Boa noite você aí de casa. Hoje, dia 4 de janeiro de 2024, iniciando mais um podcast Pode Tudo. E hoje a gente está com o privilégio de ter aqui como convidado o ex-candidato a prefeito de Chapadão do Sul, conhecido como Titonho. É isso aí. Mas de início eu quero mandar aqui um abraço aos nossos patrocinadores, aos nossos ouvintes do podcast Pode Tudo, os que estão espalhados em todo o estado brasileiro, como o Nel, lá na Baixada Santista, Toninho, Carlinho, e lá em Minas Gerais nós temos a Luzi, né? Dedo Bregreiro em São Paulo, nós temos também o nosso amigo Edivan, Tó lá em Maceió, Neném, Cabeça de Touro, e todos vocês que estão sintonizados aí no podcast Pode Tudo, principalmente os nossos conterrâneos, né? Os nossos conterrâneos de Canastra, de Bateguara, os nordestinos que estão morando aqui em Chapadão do Sul, beleza? Um abraço aí a todos vocês. E os nossos patrocinadores, né? O Elivelto Azulejista, nós temos aí, que está virando cada vez mais referência em Chapadão do Sul, né? Em porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos. Tem um número aqui, 67 9644 7905. E o Estúdio Real Tatu, Nino Tatu, no número 67 9685 8224. E o Agemax Sucata, né, que você sabe, na Avenida Goiás. Você que tem latinha, cobre, baterias, ferro e tudo mais aí que se refere à reciclagem, tem um número aqui para você, ó, número 67 9608 5096. E lembrando, né, nosso amigo Gordo, número 67 9957 4363. E o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul. Vamos lembrar também da Paramédica, né? O shopping de saúde aqui de Chapadão do Sul, onde você consegue comprar muleta, né? Bastão, cadeira motorizada e também cadeira comum. E todo tipo de produto para todo tipo de paciente aqui na Avenida 4. Conversar com o nosso amigo Edmar. Você quer o número aí para você ligar? Não esqueça aí, ó, no número 67 9919 5155. E a CHM Engenharia no Polo Empresarial, você aí tem um número aí para você ligar. Você que quer comprar um poste, manilha, trilho, vigota de qualidade para casa, né? Para sua laje. A laje da sua casa. Bruno, não perca essa oportunidade. No número 3562 1642 ou 3562 2200. Aproveita essa oportunidade, hein? E agora nós vamos conversar com o ex-prefeito, na verdade o ex-candidato a prefeito, né, de Chapadão do Sul, que muita gente considera como um ex-prefeito. Ele não ganhou, não se elegeu, mas quem perdeu foi o povo. Eu vou passar aqui o microfone para ele se apresentar para vocês mais uma vez, já que é parceiro do podcast Pode Tudo. Titonho aí, para você que lembra com muito amor e com muito carinho desse homem. Mel. Boa noite, Chico. Boa noite a todos. Eu estou aqui, eu sou, como o Chico falou, o ex-candidato a prefeito, a qual ele falou, e é uma verdade. Quem perdeu com isso foi Chapadão do Sul, que poderia estar em melhores condições, em melhor situação, pelo que a gente desejava fazer. Porque Chapadão é uma cidade até que não precisa que ninguém carregue ela nos braços. Ela anda sozinha. Chapadão do Sul é uma cidade a qual amo,
a qual lancei minha candidatura, porque eu gostaria de ver uma cidade, uma capital agrícola de verdade. Quando ele chegar, manda ele levar lá. Isso aí, Titonho. E assim, para abrilhantar essa noite de hoje, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, já que muita gente lhe conhece, falar um pouco da sua pessoa, né? Fala um pouco quem é realmente Titonho, conhecido aqui como ex-prefeito de Chapadão do Sul. Olha, Chico, o Titonho, essa pessoa a qual, em 1982, eu sou alagoano primeiro, né? Sou alagoano, nasci e aos meus 17 anos vim para Cacilândia, a qual Chapadão era município na época. Morei 4 anos e trabalhava aqui no Chapadão. A renda daqui, na verdade, era escoada para Chapadão do Sul. E dia 17 de maio de 1982 foi quando eu cheguei. E então a gente começamos a trabalhar em Chapadão. E foi passando o tempo e viemos morar aqui em Chapadão. Saí candidato a vereador por 3 vezes. E na 4ª vez que era para mim sair candidato a prefeito, né? A vereador, aliás, resolvemos a gente com o povo, os afiliados do PP, que a gente não aceitasse uma eleição desmoralizada, a qual fizeram complôs entre eles para que tivesse candidatura única. Então a gente resolvemos lançar a candidatura, mesmo sem condições financeiras, mas enfrentamos a máquina, o atual prefeito hoje, né, que é o meu adversário. Então a gente que luta e quer ver uma cidade mais bonita, resolvemos sair candidato a prefeito. Não deu certo, não fui eu que perdi, foi o povo. Que se estivesse hoje, se eu tivesse sido eleito, Chapadão do Sul estava muito diferente, mas não é como a gente quer, né? Deus permitiu e aí está. Muito bem, Titonho. Muita gente precisava ouvir essas palavras sábias da sua pessoa, né? Mas assim, a primeira pergunta, aliás, a segunda é sobre a sua pessoa, lógico, que o senhor deixou bem claro. Mas em relação, como o senhor é uma pessoa muito política, político significa o seguinte: política é organização, né? Progresso, desenvolvimento. Muita gente não gosta muito dessa palavra política, porque existe aquela questão, politicagem. Ninguém não gosta. Realmente, eu quero aqui falar para todos os ouvintes que vocês estão certos, né? Só que não vamos confundir politicagem com política de verdade. Né? O Titonho é uma pessoa preparada, né? Uma pessoa que sabe o que é política, o que é politicagem. Resumindo, ele é uma pessoa que está por dentro, né? É uma pessoa que tem preparo, né? É uma pessoa que está organizando sempre para querer o bem da cidade, né? E uma outra pergunta: como o senhor fala e representa a sociedade aqui de Chapadão do Sul, politicamente falando, vamos falar um pouquinho como é que o senhor acha, como é que o senhor vê a política aqui de Chapadão do Sul, né? Já que o senhor é uma pessoa bem politizada. Ô Chico, como você falou, existe a política e a politicagem, que são, na verdade, os politiqueiros, né? É pessoas que não têm compromisso com a população e faz arrumadinho para que lance candidatos, como eu falei ainda há pouco, referente, que sair candidato a prefeito porque fizeram arrumadinho, como estava pode acontecer esse ano de novo.
E é uma coisa que Chapadão é uma cidade, nossa, extraordinária. É uma cidade acolhedora, uma cidade próspera, a qual não é para existir esse tal arrumadinho, porque o arrumadinho só serve para existir corrupção, essas coisas. E não faz parte, eu mesmo não faz parte do meu ensino, da minha educação, porque a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo. Para poder ver uma cidade crescer, você tem que estar com o povo, não é estar com medo. Muito boa essa sua opinião, essa sua resposta. Vamos falar um pouco aí, de forma aleatória, sobre tudo, já que o podcast Pode Tudo tem o privilégio de ter um ex-candidato a prefeito aqui nesse nosso bate-papo. Vamos falar sobre tudo e sobre todos. As opiniões, Titões, se dividem em relação ao trânsito de Chapadão do Sul. Sabemos que em Chapadão do Sul, quando se refere ao trânsito, não tem semáforo, não tem uma boa educação no trânsito, nem todo condutor é preparado, né, para trabalhar, para dirigir. A gente vê tudo isso. Aí envolve ciclista, envolve todo mundo. Mas assim, a gente quer saber, o povo de casa, o nosso ouvinte, né? Não só daqui de Chapadão do Sul, que está sempre acompanhando o podcast Pode Tudo, mas muita gente de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, Maranhão e também de Santa Catarina, né? A gente está vendo aí sempre as pessoas preocupadas com essa cidade. Como é que o senhor vê o trânsito de Chapadão do Sul e qual a sua opinião assim para melhorar cada vez mais, para que todo mundo se sinta bem? É muito bom a sua pergunta, Chico. O trânsito de Chapadão do Sul, na minha promessa de campanha, eu falei que eu ia colocar semáforo, a qual a cidade está precisando muito, todo dia. Durante a semana sempre acontece, é difícil a semana que não tem um acidente. Tem outra cadeira. E isso é falta de gestão. Tem outra Cadê os cadeira. gestores? Foi colocado pelo povo para Comprou o carro, comprou a cabeça. administrar a cidade. Então, se não colocar semáforo dentro de Chapadão, não tem como educar o trânsito. O trânsito, você vê, fizeram para ser o lugar do ciclista. O pedestre tem as faixas, está tudo aceso, eu vejo sim, mas não adianta se não educar, porque o pedestre também tem que ser educado, porque ele não pode invadir uma faixa sem ver quando o carro está parado. O ciclista tem que ver também, porque se ele não tiver educação, por ele, através dele, causa acidente no trânsito. Aqui em Chapadão é diferente, você chega numa rotatória, eu estive andando de moto, eu não vim de carro, estive andando de moto e a educação é muito triste. A gente, se avançar qualquer coisinha, a educação tanto motoqueiro como os motoristas de carro mesmo, não obedecem. Que eles esquecem que quem coloca a frente primeiro dentro da rotatória, no meio da rotatória já está tendo liberdade de passagem. Mas eles acham porque vem correndo tem que avançar, não é assim. Então precisa sim uma fiscalização e o Detran seja implantado dentro do Chapadão como não só por enfeite, mas que a lei seja cumprida, mas com sabedoria. Não só para punir o pequeno e o grande fazer o que quer. Beleza, Titonho. Isso aí eu só quero, assim, em nome de todo ouvinte, né, do podcast Pode Tudo, agradecer suas palavras, sua resposta inteligente, né? Eu considero, né, como Chico Pensador, enfrentante aqui do podcast Pode Tudo, eu posso dizer com orgulho, né? Parabéns para o senhor pela sua resposta, pelo seu desempenho, pela preocupação que tem
pelo povo sul-chapadense. E outra coisa, quero deixar bem claro que para quem está ouvindo, né, eu quero deixar aqui o meu pedido, né, humildemente, que se inscreva no canal, né, faça de tudo para que esse canal cresça cada vez mais, e isso aí é para o bem de toda a cidade, né? Agora vamos falar sobre Titonho. Como o senhor é uma pessoa muito experiente, vamos falar sobre o anel viário aqui de Chapadão do Sul. Como o senhor vê, já que a gente está falando sobre tudo e sobre todos, né? E em primeiro lugar eu quero não esquecer aqui do Agnaldo, né? Que faz parte aí do grupo do Zap News, né? É uma pessoa que está enfrentando aí, querendo sempre o bem da cidade. E todas as pessoas que fazem parte aí, a Canugueira, né? Meu amigo Adalto, todos que estão fazendo parte aí do grupo Zap News, quero mandar aqui um abraço especial, tá? O Rock, o meu amigo Nilson, todos, Rock, que é uma pessoa que eu admiro muito, todos, no geral, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém, um abraço especial aí a todos vocês que estão sempre empenhados em querer sempre o bem de Chapadão do Sul, tá? Mas aí, eu quero deixar bem claro aqui para o meu amigo, nosso amigo, né, no caso, né, Titonho, conhecido como Titonho, para responder essa pergunta aí, né, sobre um anel viário de Chapadão do Sul, para vocês aí, não só do Zap News, mas de toda a cidade de Chapadão do Sul. Olha, Chico, esse anel viário, na verdade, para mim, é um jogo político. Como no passado, na gestão do outro prefeito, né? Há 12 anos, eu creio. Eu sei que quando foi feito esse camelo aí no meio, dividindo a cidade, que eu mesmo, da minha parte, eu não faria isso. Que fazer o que foi feito nessa BR é triste para o município, para o comércio, dividir a cidade. A cidade ela foi construída como muitas outras aí, como se Bandeirante, Jaraguari, Alto Araguaia, Alto Garça, Pedra Preta, Rondonópolis, tudo a BR passa no meio dessa cidade. E não tem nada a ver, tem uns radares sim, que deveria aqui dentro de Chapadão ser colocado os radar. Agora mais um jogo político que está acontecendo, estão desviando a BR, fazendo um rodanel, mas isso não é certo. Eu mesmo, o povo, é quem sofre com isso na verdade. Porque tem muitos postos aí de gasolina aí que vai sofrer com essa mudança, né? Então o rodanel, eu não concordaria. Eu sendo gestor, eu não concordaria e deixava a BR cruzar a cidade como qualquer outra cidade dessas que eu citei, passa normal. Então, para mim, é jogo político, não concordo. Muito bom, Titonho. Em nome de todos os ouvintes, eu quero aqui parabenizar a resposta, né, do nosso ex-candidato a prefeito de Chapadão do Sul, Titonho, conhecido como Titonho, uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa social, para mostrar que tem exemplo, para deixar bem claro aí que o exemplo, para vocês aí de casa, a força do exemplo é a mais eficante e eficaz que existe em nosso meio, tá? Outra coisa, vamos falar assim sobre vários assuntos, né? Tem mais outra pergunta aqui para o Titonho, né? Além dessa ideia aí que eu deixei bem claro, vamos falar também sobre a limpeza do nosso município, né? Titonho, que é sempre preparado, deixou bem claro, sempre na campanha, que queria o bem de toda a sociedade.
A cidade que mais se limpa não é a cidade tão preparada. A cidade que mais se limpa é aquela que menos se suja, no meu modo de entender. Por isso que eu quero saber, não só de você que está em casa, que pode também mandar o seu comentário, tá? Eu quero saber do Titonho, que é uma pessoa que estava na frente, querendo bem de toda a população sul-chapadense. O que é que ele acha, né, da cidade de Chapadão do Sul em relação à limpeza? A cidade de Chapadão do Sul, como eu já falei antes, anda com seus próprios pés. Não precisa que venha verba de fora, nem precisa de mutirão. Porque fizeram um mutirão aí, quando foi na época, isso tipo um jogo político também. A cidade tem condições de se manter, tem gente suficiente trabalhando. Se precisar mais, vê que a prefeitura consegue conter os gastos, coloca. Mas não está inventando mutirão para se promoverem. Não existe isso. Eu estive acompanhando, eu acompanho o Chapadão. Eu fui para Maceió cuidar da minha saúde. Muitos dizem, não, o Titonho só chega na política, não. Eu fui para Maceió cuidar da minha saúde. Mas do final de 2024 para o começo de 2025, a gente está de volta. Mas não vivo de política. Eu não sou politiqueiro. Eu apenas, quando eu vim para Chapadão do Sul, vim como na eleição eu ia sair candidato a vereador, mas fui obrigado a sair candidato a prefeito. Não me arrependo. Tive coragem de enfrentar a máquina, enfrentar tudo, sem condição financeira, mas Chapadão tem condições de ser uma cidade limpa, uma cidade que tenha cartão postal. Na verdade, nos 78 municípios, 78, 79, né? 78 eu creio. 78 municípios, Chapadão é uma das cidades mais ricas. E não precisa mitigar. Então, só precisa que os gestores olhem com carinho. Não só limpe o centro, porque o centro todo dia está limpo. Corta a grama, corta tudo. Já a periferia, eu falo, periferia é o ditado das cidades. São os bairros, se trata periferia. E a gente não vê a limpeza ser diária. E poderia ser sim, porque tem muita gente para fazer essa limpeza. Cadê o povo que organiza, os trabalhadores, as pessoas, para poder nos bairros não faltar gente para cuidar e que o lixo não fique 3, 4 dias. Como eu vi em algum lugar aí, o lixo cheio de tapuru. Então, falta gestão. Isso é o que eu acho. Ou botar o secretário para trabalhar. O secretário não é para estar dentro da toca, é para estar trabalhando e junto com o povo, com as pessoas, os trabalhadores dali. Muito bom, Titonho. E em relação, como se diz aqui, né? A gente vai falar sobre vários assuntos. A gente está tratando aqui, o nosso bate-papo é um ex-candidato a prefeito. Uma pessoa que tem a vontade e o de querer sempre a cidade organizada, né? Vamos falar agora um pouco sobre a acessibilidade. Eu, no tempo de campanha, fiz a questão, né, de fazer a pergunta para o Titonho, o candidato a prefeito aqui, que hoje é prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, falar sobre acessibilidade. Hoje eu tenho o privilégio, eu e você aí de casa, de perguntar e saber, lógico, né? Eu pergunto representando todos vocês, mas de saber, todos nós temos os direitos. É a informação dada pela Constituição. Eu fiz essa pergunta sobre acessibilidade, né? Nos bairros, sabemos que existem lei da calçada, lei
daqui e dali, né, que faz de tudo para ajudar a pessoa com deficiência. Eu, como faço parte dessa classe, eu quero humildemente, hoje, aproveitar essa oportunidade e fazer essa pergunta ao ex-candidato a prefeito sobre a acessibilidade de Chapadão do Sul, já que ele não respondeu essa pergunta. Na época, o prefeito atual respondeu a pergunta a respeito de acessibilidade. Hoje nós vemos a acessibilidade só no centro da cidade, sem querer rimar. Não porque eu sou poeta, mas porque eu estou preocupado com o bem de toda a sociedade. Porque a acessibilidade não se refere a pessoas com deficiência, refere também a pessoas que existem, como no caso de idoso, que existe o Estatuto do Idoso, mulheres com criança de colo e tudo mais. Eu quero saber do Titonho o que é que ele acha, com todo esse tempo, né, que a gente vem acompanhando a política do nosso município, o que é que ele acha sobre a acessibilidade no nosso município, que a gente só vê mais no centro da cidade. Chico, Chapadão do Sul vive de promessas. Quando é na política, todos os candidatos que não têm compromisso com a população saem prometendo que vai fazer isso e aquilo. No dia do debate que você fez a pergunta, eu gostaria muito de ter respondido. E se eu tivesse sido eleito, eu ia fazer o que eu vou falar agora. Mas foi passado para o meu adversário e a gente não podia responder. O que acontece? Chapadão do Sul, você fala em sensibilidade. Não existe sensibilidade se o gestor não tem amor à população, não tem amor ao pedestre, ao cadeirante, ao deficiente visual. Então, o que acontece? Não adianta você fazer rampinha nas esquinas, mas se as calçadas tem pé de árvore dividindo no meio, que não dá para passar uma cadeira. Não adianta você fazer rampinha se as calçadas não têm o concreto, não são concretadas. O pedestre anda na rua, causa acidente por causa de quê? Dos gestores que não fazem os seus deveres de casa. Porque se o meu projeto que eu coloquei no meu programa de governo, que eu ia fazer calçada, que ajuntasse com a população e a gente ia fazer calçada. É só chegar o prefeito se ajuntar com a população e se o morador não der conta de pagar, o contribuinte não der conta de pagar, fazer sua calçada, se ajunta com a prefeitura, com o prefeito divida em 5, 10 vezes, todo mundo vai ter sua calçada. Chapadão do Sul, como ela é uma cidade crescente, uma cidade bem avançada, assim, o povo gosta de morar em Chapadão, porque tem muitos loteamentos. Não é porque o prefeito é bonzinho, não é porque os vereadores são bonzinhos, não, é porque o povo gosta de Chapadão, tem muitos empregos vizinhos, a cidade oferece, mas é porque o contribuinte contribui para isso, porque a renda de Chapadão do Sul, ela oferece que tudo aconteça. Então o que acontece? Porque no centro enche de rampinha, tudo bonitinho, e na periferia, como eu citei antes, os bairros, porque não fazem que aconteça também valer a lei? Porque existe uma lei. Cadê o povo que são da lei, que não obriga, não faz alguma coisa para que essa lei possa valer? É muito fácil criar um monte de lei dentro da cidade, ou no país, ou estado, que seja. Mas se não executá-la, de nada adianta. Então o cadeirante e o pedestre estão andando na rua, por falta de quê? De um gestor que tem amor à população. E olhe, eu falo assim para o nosso atual hoje prefeito, dê uma passadinha melhor na cidade e verifique como é que está as calçadas. Se ele precisar de umas fotos, eu tiro umas fotos, ou peço para alguém tirar se eu não estiver aqui, porque a cidade não tem condições de andar nas calçadas de Chapadão, uma cidade baixa,
Uma cidade que calçadas pode ser por igual, não tem esse negócio de fazer degrau em cidade, nas calçadas, mas está abandonada. Eu tive tentando passar numa rua aí que eu não consegui, aí até na frente da casa da minha filha, foi cortado umas galhas para poder a pessoa passar. Pedestre, a cadeira mesmo não passa. É uma vergonha para mim. Então eu acho que Chapadão merece um gestor de verdade, um gestor que tenha amor ao próximo e olhe que o gestor, na verdade, ele está ali para gestar para a população, está ali para lutar para que a cidade fique melhor. Não é deixar que secretários saiam, às vezes secretário não sai nem de casa. Então precisa que a gente preste atenção, quem trabalha, secretário, olha a situação das calçadas, converse com o morador. Isso é o que eu peço. E como eu falei, eu não perdi por não ter sido eleito a prefeito de Chapadão do Sul, mas continuo amando Chapadão do Sul. Muito bem, Titon, em nome de todos os ouvintes do podcast Pode Tudo, a gente tem que agradecer e ter esse privilégio aí de ter um ex-candidato a prefeito preocupado com o bem-estar de Chapadão do Sul. A gente tem que agradecer. Em nome de todos vocês, eu agradeço a resposta aí do nosso amigo, né? Titon, conhecido como Titon, ex-candidato a prefeito de Chapadão do Sul. Agora, Titon, vamos falar sobre tudo e sobre todos, como eu disse aqui no início, vamos falar sobre jovens, esporte, né? Vamos falar sobre tudo isso. Como o senhor vê essa cidade, né? Em relação ao esporte, o senhor que tem conhecimento, que queria e quer, lógico, ver o bem de toda a cidade, como o senhor vê? Os jovens, muitos jovens, estão enveredando pelo mundo do crime, usando droga ilícita, né? E droga lícita, podemos falar sobre cigarro, bebidas. Os jovens não podem usar nem nada disso, né? Porque são jovens, né? Segundo o Conselho Tutelar, ninguém pode contribuir contra, né, a palavra do Conselho Tutelar. Mas o que é que está acontecendo de Chapadão do Sul, que a gente vê tudo isso e ninguém faz nada? Como é que o senhor vê essa cidade aí enveredando pelo mundo das drogas ilícitas? Com todo o seu conhecimento, como é que o senhor vê essa cidade? Mais para frente, daqui a 2, 4, 5 anos, se ninguém tomar uma providência. Olha, Chico, a gente chegamos, eu trouxe minha família para morar dentro de Chapadão em 89, dia 17 de maio de 89, dia 17 não, dia 11. Dia 11 de maio de 89 eu trouxe meus filhos e vim com a minha ex-esposa, a gente vinha morar aqui. Eu já conhecia antes, claro, a qual falei que eu cheguei em 82 para morar aqui em Cacilândia, mas eu vejo uma cidade que precisa de acolhimento e que o gestor mesmo olhe melhor. O Conselho Tutelar, na verdade, ele tem que ajudar a população, cuidar. Não é qualquer coisinha dizer vamos levar os seus filhos para o abrigo. Eles não estão preocupados com a população em crescimento e organização, e sim prejudicar, como saiu essa tal da lei da palmada, que não pode encostar a mão numa criança. Como é que se cria uma criança se ela não tem educação? Quem tem que educar a criança é os pais, não é levar para as escolas, para os professores educar. Lá o aluno, quando ele vai até uma escola, ele vai para aprender. Não é para que os professores ou diretor ou diretora, no caso, eduque. Se você não tem o direito de educar seu filho dentro de casa, dar uma lapada, o filho denunciar, o Conselho Tutelar está na porta. Isso é muito errado. Então, eu acho assim, a justiça deveria ter
lugar que ensinasse, tivesse uma escola que a criança estudasse e ao mesmo tempo trabalhasse, aprendesse. Porque depois que fica velho, ninguém aprende a trabalhar não. Para aprender a trabalhar tem que ser de criança. Eu com 9 anos eu trabalhava, nunca morri. Entendeu? E cortei cana quando criança, com 9 anos, saí da casa do meu pai e trabalhei, nunca morri. Hoje agradeço a minha mãe, que me criei com ela. Primeiramente Deus e segundo a minha mãe. Então precisa que os gestores olhem isso e verifiquem também o comércio. Comércio que não venda a bebida, nem outras coisas que seja para o adolescente, jovem e adolescente. Se é proibido, está proibido, é proibido. Se tiver de multar, que multe. Mas precisa ter os vereadores. Para que a cidade tem um vereador? É vereadores, vice-prefeito e prefeito. E o secretariado? É para que possa olhar melhor para a população. E que se todos olhar, não só a cidade de Chapadão do Sul, mas que todo o país pode mudar. Mas do jeito que está indo, o povo está abandonando, estão esquecendo. Hoje é mais bens financeiros do que educação à população. Muito bem, Titonho. Eu, como faço parte aqui do podcast, eu quero agradecer a sua resposta em nome de todos os ouvintes, não só daqui de Chapadão do Sul, meus conterrâneos, mas também todas as pessoas que estão aí sintonizadas nesse canal, né, do podcast Pode Tudo, como lá em Bahia, né, e também aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos lá em São Paulo as pessoas que estão aí sempre contribuindo para que o podcast Pode Tudo. Nós temos também em Minas Gerais, como a Luz, né, e São Paulo também nós temos o Nel, conhecido como Manuel, né, lá na Baixada Santista, o Toninho, Carlinho, todas as pessoas que estão aí sintonizadas em todo o estado brasileiro, como Alagoas, né, minha terra natal, Maceió, como meu amigo Tó, e meu amigo Neném Cabeça de Touro, todas as pessoas. E também lá em Pernambuco, né, Maranhão, todas as pessoas que estão aí, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, como Costa Rica, né, as pessoas que estão aí sintonizadas. Eu quero agradecer, Tito, em suas palavras, em todo o estado brasileiro aí representando o podcast Pode Tudo. Todas as pessoas que estão aí contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. Mas nós temos mais perguntas aí para o senhor, viu? Já que o senhor tem a palavra aí na ponta da língua, né, sobre a realidade de Chapadão do Sul. Agora vamos falar sobre não só acessibilidade, não só essas e outras coisas que o senhor citou agora, mas vamos falar também não só sobre os jovens, mas também vamos falar sobre a saúde de Chapadão do Sul. A saúde, como se diz, né, não só a ausência de doença, mas também a prevenção. Como é que o senhor vê essa questão aqui no Chapadão do Sul, né? Essa realidade que deveria Chapadão do Sul ser um exemplo, né, para todas as cidades brasileiras, que é uma cidade rica, progressa, desenvolvida. Como é que o senhor vê? Qual palavra que o senhor tem para falar sobre essa questão aí, saúde de Chapadão do Sul, para os nossos ouvintes do podcast Pode Tudo? A saúde de Chapadão do Sul, na minha campanha, eu falei referente ao hemodiálise. Que na verdade Chapadão do Sul era para ter um lugar certo, que pudesse não precisar as pessoas saírem para fazer hemodiálise fora. Você vê Costa Rica, né? Me parece que está tendo Costa Rica agora, né? Tem. Tem, né? Tem. Quando saía antes para Paranaíba, se Costa Rica tem, porque Chapadão não tem? Você juntava. Então Chapadão do Sul deixa os
gestores, na verdade, não Chapadão, gestores deixam a desejar para fazer amor diário, para ir para casa dos outros. Uma cidade rica. Sendo Chapadão uma cidade riquíssima, uma cidade que recebe muito bem, recarda muito bem para poder tratar os seus pacientes dentro da cidade. Tem que ter profissionais da saúde também em toda a área. Não precisava o povo sair daqui pela madrugada e chegar quase meia-noite ou mais de meia-noite em cima no transporte, arriscando sua própria vida, sendo que Chapadão pode oferecer condições melhores para a população não precisar se deslocar. Eu acho falta remédio, falta um bom atendimento, na verdade, porque tem hora que você chega, passa 2, 3 horas para poder ser atendido. Por que isso, Chico? Eu te pergunto assim, você poderia dizer assim, não, Titônio, é porque muita gente, não, a gente chega tem pouquíssima gente. E demora que só para ser atendido, para passar pelo médico. Precisa carinho, precisa que o gestor defina um tempo determinado. Você pode ver, foi lançado nos bancos que 15 minutos se você passar, você tem direito a entrar com o processo sobre o banco e será indenizado. Mas ninguém corre atrás, na verdade, e a justiça não está nem aí. Não precisa que eles façam isso. Mas eu estive conversando com o povo, está faltando dentista, vai no lugar, é aquela espera. Outra coisa, marcação de exame. Quando você marca um exame que você vai ser chamado, é uma demora, não existe isso. Eu tinha feito no meu plano de governo que a saúde de Chapadão não ia ter fila. E quanto mais faz postos, essas coisas, continua a mesma coisa, não muda. Então, eu mesmo me sinto indignado, mas é como diz a palavra de Deus. Os moradores da terra é quem escolhe seus governantes. Se tiveram como se diz assim, o produto na mão para poder fazer melhor. Mas na época mesmo a cidade virou um canteiro de obra, mas não saiu nada. Como até o poliesportivo, né, que eu tinha citado, inventado de fazer na frente do fórum, até hoje tá só um gramadinho lá. Cadê? E os gestores? Aí na campanha vão inventar outra coisa. O que vem agora pela frente para inventarem? Muito bom, Titãs, sua resposta. Eu tenho certeza que o ouvinte aqui do podcast Pode Tudo, não só aqui do Chapadão do Sul, mas como as pessoas que estão em todo o estado brasileiro nos acompanhando, agradece aí as suas palavras sábias. Isso é muito bom. Eu, como enfrentante aqui do podcast Pode Tudo, eu quero aqui agradecer ao Senhor e dizer que todo mundo que está nos acompanhando está de parabéns. E eu, como representante aqui do podcast Pode Tudo, como Chico Pensador, eu quero dizer a você, eu sempre trago pessoas interessadas em querer não só falar, mas querer agir para o bem de toda a cidade aqui, da nossa cidade. Então você aí, que está aí em outro estado brasileiro, vamos fazer de tudo para se inscrever no canal, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Aqui a gente é livre, leve e solto. Titões é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa inteligente, consciente do que está falando, responsável também, uma pessoa que sabe que a liberdade de expressão é uma escolha e também uma responsabilidade. Agora vamos falar também, Titões, sobre outros assuntos. Peraí, que é amanhã.